Clube inglês faz proposta pro Wellington do São Paulo, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação também sobre renovação de contrato aí no São Paulo. Vamos falar também sobre o mercado da bola e a situação do Thiago Mendes. Vamos falar sobre isso e muito mais, meu querido. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vambora para as notícias do São Paulo, rapaziada. E o negócio é o seguinte, tá aí, ó. O zagueiro Igão e o volante Fumaça vão ficar 2 semanas treinando com o elenco profissional na Barra Funda. Foi um pedido do técnico Luiz Ubeldi, que gostou da dupla, tá bom? Eles já estão treinando, né? A gente teve aí, mais ou menos 2 semanas que ele foi visitar lá Cotia, conhecer a estrutura de Cotia. Bom, primeiro dia ele já foi lá e já pegou alguns garotos aí para treinar na Barra Funda. Igão, que é zagueiro, e o Fumaça é volante, tá? Os dois já estão treinando aí na Barra Funda. O curioso disso aqui, cara, é que todo técnico do São Paulo, ele, como é que eu posso falar? Ele prefere um lateral da base, aí podemos dizer assim, né? O Dorival gostava muito do Negruti, subiu o Negruti, Felipe Negruti. O Carpini gostava do Ibali, né? Ibali foi profissional, tá no profissional aí, apesar de não ter jogado ainda. E o Zubeldi agora pegou o Fumaça, né, cara? Ele gostou muito do Fumaça, então é engraçado que cada técnico gosta de um volante diferente aí, tá bom? Moreira volta a sentir dores e deixa Zubeldia só com uma opção na lateral direita do São Paulo. O lateral direito Moreira desfalcou novamente o São Paulo na última quarta-feira na derrota para o Cuiabá por 1-0 no Morumbi. O Moreira havia sido substituído no primeiro tempo da vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Cruzeiro, no dia 2 de junho. Nos exames, não apresentou lesão. O lateral direito, então, foi relacionado e ficou no banco contra o Inter, mas não entrou. Depois, ele desapareceu dos relacionados do São Paulo no empate com o Corinthians e também na derrota para o Cuiabá, mas não foi incluído na lista de desfalques divulgada pelo São Paulo, tá? Então, isso aí é um negócio curioso, né? Negativamente, né? Que ele jogou contra o Cruzeiro, jogou mal pra cacete, foi substituído. Aí teve uma parada da FIFA, ele voltou contra o Inter e tava no banco. Contra o Corinthians depois, 3 dias depois já não tava no banco. Ontem também já não tava no banco. Na lista de desfalques do São Paulo, não fala que ele tem lesão não, né? Aí perguntaram isso pro Zubeldia ontem na coletiva, tá? Ele falou o seguinte, ó, abre aspas. O Moreira no jogo contra o Cruzeiro sofreu uma lesão muscular, se recuperou durante uma semana, foi ao jogo seguinte contra o Internacional. Mas entre o Internacional e o Corinthians, ele voltou a sentir um problema muscular. Por isso, não está no banco, fecha aspas, tá? Então, segundo o Zubeldia, né, ele teve uma lesão e realmente se recuperou, tava contra o Inter, e depois do jogo contra o Inter, ele voltou a sentir de novo, cara. É um negócio de maluco que acontece com o Moreira, cara. Ele jogou muito mal o último jogo contra o Cruzeiro, né, é verdade, muito mal, acho que foi o pior em campo, e errou quase tudo naquele jogo, mas ele é um jogador muito bom, tá? Muito talentoso. Isso é que o cara não consegue ficar saudável. Eu não gosto de louco, cara. Eu não consigo entender, velho. Sinceramente, cara. A gente tá cansado de ver, irmão, tanto de jogador que existe aí que tem problemas com lesões, só convive com lesão, que atrapalha a carreira. Tem muito jogador que acontece. Agora o Moreira, cara, ele não consegue ficar saudável nunca, velho. O moleque joga, sei lá, 2 jogos já se machuca, pô. Aí volta, joga um jogo e se machuca. Ele nunca consegue ter uma sequência, cara. Ele não consegue, sei lá, ficar 10 jogos seguidos, né? Indo pro banco, sendo relacionado, entrando aqui no segundo tempo, jogando um jogo aqui, outro ali. É um negócio de louco, cara. Ele voltou contra o Inter porque tinha que ser recuperado. Ele nem jogou, né? E voltou a sentir problemas de novo. É um negócio de louco, cara. Tipo assim, olha, vou falar pra você, acho que eu não me lembro de nenhum jogador parecido com o Moreira, um garoto jovem, cara, assim, um negócio assim muito impressionante, cara, muito impressionante mesmo, e é muito triste, né, muito triste, aí porque é um jogador, como eu falei, muito talentoso, e ele não consegue ficar saudável, não consegue, literalmente, um negócio assim, de maluco, muitas dessas lesões que ele tem, problemas musculares, muitas vezes nem jogando ele tá, né, muitas vezes ele volta, depois já desaparece de novo, muitas vezes nem jogando ele tá, né, é um negócio assim, cara, bem bizarro aí, tá? Olha só, rapaziada, o Morumbi ontem, tá? Teve um público aí de 33.586 torcedores contra o Cuiabá, ultrapassando o pior público do ano, que aconteceu na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, quando teve 35.055 torcedores presentes na derrota do São Paulo,
que ainda era comandado por Thiago Carpini. O baixo público acontece logo na primeira partida após o aumento no preço dos ingressos. Para o torcedor comum, que adquire a entrada inteira, todos os setores sofreram um aumento, né? Teve um aumento aí, e esse aumento tem sido criticado por muitos torcedores nas redes sociais, principalmente pelo fato do setor popular também ter sido reajustado. Cara, eu tinha muita gente falando, pô, é o pior público do ano, é o público do ano. Eu pensei que não era, tá, cara? Pensei que tinha público do São Paulo pior no ano aí do que o jogo contra o Cuiabá ontem, mas não, foi literalmente o pior público do ano, né? Até o jogo de ontem o pior tinha sido contra o Fortaleza, foi 35 mil, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro aí. Apesar do baixo público ontem, o São Paulo já ultrapassou a barreira dos 700 mil torcedores como mandante no Morumbi na temporada, tá? Foram 731 mil torcedores, tá? 631.651 torcedores que acompanharam o São Paulo em 16 jogos em sua casa, né? Aí teve mais de 44 milhões de renda bruta. Eu já falei muito sobre essa situação, né, cara, de aumento de ingresso, é um negócio assim que beira o inacreditável, e pior que isso ainda, é que o São Paulo reajustou, né, aumentou o preço do ingresso, e esse reajuste, esse aumento no preço do ingresso, já está sendo vendido para os outros jogos. Por exemplo, contra o Bahia já tá vendendo o ingresso, já abriu já a carga de ingresso para o jogo contra o Bahia com esse reajuste. Quanto o Criciúma também já está sendo aberta já a venda de ingresso com esse reajuste de aumento. E é triste, cara, eu realmente acho lamentável, e realmente, além de lamentável, é uma das atitudes mais burras, estúpidas, sem noção que eu já vi na minha vida, tá, cara? É muito inacreditável, cara. Os caras aumentar o preço de ingresso contra Cuiabá, contra Criciúma, pra espantar o torcedor. Eu não gosto de maluco, cara. Eu gosto assim que eu falo, cara, tem que bater muita cabeça pra você... Eu fico imaginando os caras, como que tal a gente aumentar o preço do ingresso contra o Cuiabá, contra o Bahia, contra o Criciúma, pra gente logo espantar o torcedor. Vamos baixar a média de público, parece que é isso que os caras querem, velho. Já falei, cara, quer aumentar o preço de ingresso, tem que aumentar o preço de ingresso em jogos de alta demanda, irmão. Jogo grande, que tem uma alta demanda, tem mais procura. Nesse jogo que se aumenta o ingresso, no jogo de Libertadores contra o Nacional, na próxima fase da Copa do Brasil, que é a oitava de final, aí se aumenta o ingresso. Não contra o Cuiabá em casa, às 8 horas da noite, na quarta-feira, cara. É uma decisão completamente estúpida, cara. Não faz sentido algum isso, cara. Aí vai olhar lá o estádio, São Paulo, 33 mil pessoas, que não é um público baixo, mas você vai lá ver o estádio, cara, metade do estádio, de uma parte lá do estádio, de um lado, tem ninguém. Um estádio completamente frio aí, completamente frio, cara. É um negócio assim triste, cara, triste que a diretoria do São Paulo faz. As melhores coisas, se não foi a melhor, foi a média de público nessa gestão do São Paulo, né? A melhor coisa que aconteceu nessa gestão foi a média de público ter ido lá para 46 mil preços populares, e agora os caras destroem o que eles mesmos fizeram de bom aí. É um negócio assim inacreditável, tá, cara? Agora, nosso próximo jogo é contra o Vasco. Olha só. Após a derrota por 2-0 contra o Juventude, ontem também, o Vasco já prepara a demissão do técnico Álvaro Pacheco, que está à frente do comando do clube há 4 jogos, com 3 derrotas e um empate. Segundo o Globoesporte.com, o treinador deve ser comunicado sobre a decisão da diretoria nesta quinta-feira, hoje, quando a delegação chegar no Rio de Janeiro. O Cruz Maltino é o adversário do São Paulo na próxima rodada do Brasileirão, que está marcada para sábado, às 9h30 da noite, em São Januário. O próximo adversário de São Paulo é o Vasco, né, cara? Que os caras vão demitir o técnico com 4 jogos. É uma das situações inacreditáveis aí do Campeonato Brasileiro, né, cara? Assim, bem bizarro. E vamos lá ver se o nosso São Paulo vai reagir no campeonato, né, cara? Após 2 empates com gostinho amargo e uma derrota lamentável contra o Cuiabá, mas o time vai reagir, buscar uma vitória lá, conseguir vitória, que vai ser duro o jogo lá, duríssimo, tá, cara? Ou o São Paulo vai ressuscitar mais um time aí, né? Porque o São Paulo, nos últimos anos, tem fama de ressuscitar time em crise, e o Vasco tá em crise. Inclusive, eu vi uma notícia aqui, tá? Que o Felipe, acho que é o Felipe Bastos, não tô enganado, né, cara? Pode talvez comandar o São Paulo, comandar o Vasco contra o São Paulo no sábado, né? Ele tá trabalhando na diretoria do Vasco, talvez ele pode ser o técnico do Vasco no jogo. O cara nem técnico né? Nem interino, nem nada, talvez pode ir pro banco contra o São Paulo, cara. Então, torcer para que o São Paulo saiba aproveitar o momento do Vasco aí. São Januário, né, cara? Um ambiente hostil, jogar é muito difícil. A torcida do Vasco, mano, vai fazer uma festa como sempre faz aí. E torcer pro São Paulo conseguir se reabilitar em cima do Vasco, né, cara? Ou então os caras vão se reabilitar em cima da gente
aí, porque São Paulo já vem de resultados ruins aí. Vamos ver o que São Paulo vai aprontar no sábado, né, cara? Mas enfim, vamos lá. A ausência de Júlio Casares no dia a dia do São Paulo não causará impacto nas negociações iniciadas pelo departamento de futebol, como nas conversas com o volante Thiago Mendes, do Al Rayyan, e com o lateral esquerdo Alexandro, que deixou a Juventus da Itália. Chefe da delegação da seleção brasileira durante a Copa América, o Casares viajou para os Estados Unidos na última quarta-feira e, além de manter o foco no São Paulo, promete se envolver nos processos para auxiliar o time de Dorival Júnior, que deixou o time do Morumbi para dirigir a seleção brasileira. No CT da Barra Funda, as negociações seguirão sendo conduzidas pelo diretor de futebol Carlos Belmonte e também pelo executivo de futebol Rui Costa, presente no dia a dia no CT. A dupla ficará em comunicação com o dirigente para o caso de novidades nas negociações, tá? O Thiago Mendes, tá aqui, ó, GE. Thiago Mendes, o clube apresentou uma proposta ao Al Rayyan de compra. O jogador, que tem mais 10 meses de contrato no Catar, deve ser parte dos seus direitos econômicos adquiridos pelo São Paulo. O atleta visitou o CT na última semana e acompanhou o majestoso direto de Itaquera, tá bom? Então, segundo o GE aí, o Casares ter ido para a Copa América, né, junto com a seleção, chefiar a delegação, não deve ter impacto aí não. No caso do Alexandre, que está livre, o clube aguarda a decisão dele sobre voltar ou não para o Brasil. Segundo o diretor de futebol Carlos Belmonte, há uma promessa de que a primeira proposta de clubes brasileiros que ele vai ouvir vai ser do São Paulo. O São Paulo é a preferência do jogador e também da sua família. Ele deu entrevista para a Arquibancada Tricolor, né, nessa última semana, e ele falou que o São Paulo está aguardando, né, se ele vai decidir se ele vai continuar na Europa ou se ele vem para o Brasil. Se ele vier para o Brasil, a prioridade ele falou que vai ser o São Paulo. O Alexandre, no caso, comunicou a diretoria do São Paulo que se o Alexandre decidir se vier para o Brasil, a prioridade dele é para o São Paulo, pelas conversas que ele já teve com o São Paulo, de ter gostado do que ouviu do São Paulo, a família dele é São Paulo. Então, se ele decidir voltar para o Brasil, aí o São Paulo é a prioridade. Agora tem que esperar ele decidir, né? Se vai chegar uma proposta que agrade ele. Às vezes não chega a proposta para ele da Europa. Às vezes chega a proposta para ele e não agrada ele, quer decidir voltar para o Brasil, né? Enfim, tem os outros mercados também, né, cara? A Arábia Saudita aí que pode pôr muita grana no negócio, Catar, enfim. Tem que aguardar aí essa situação, tá bom? Mas enfim, vamos lá, rapaziada. Olha aí, informação do blog do São Paulo. William Gomes negocia renovação até o fim de 2028. O São Paulo tem aproveitado a aproximação com Paulo Pitombeira, empresário de Thiago Mendes, e está acelerando as conversas de renovação do contrato do William Gomes, joia do São Paulo, por mais 4 anos, que vai até o fim de 2028. A ideia é aumentar a remuneração e se garantir com um novo contrato, visando o futuro, tá? O jogador vem treinando forte e todos sabem que é questão de tempo até assumir um protagonismo no clube dentro de campo. Então tá aí, informação do blog do São Paulo, cara. O Paulo Pitombeira, que é o empresário do Thiago Mendes, que tá negociando lá com o Al Rayyan, né, a vinda dele pro São Paulo. E já que o São Paulo tá negociando aí com o Pitombeira, né, e o Thiago Mendes, só pode já aproveitar essa aproximação aí com o Paulo Pitombeira para também negociar a renovação de contrato do William Gomes, né, por mais 4 anos aí, né, que no caso seria até 2028. Infelizmente ele não entrou bem no jogo de ontem, né, cara? Ninguém entrou bem, né? Mas, cara, dá tu ver o William Gomes jogar um tipo de jogo, né? Os caras do Cuiabá, irmão, só os bodybuilder lá, gigantescos, só os caras fortão, gigante, né, do Cuiabá. O Cuiabá é um time bizarramente forte fisicamente. Aí entra o William Gomes, cara, pô, moleque de 17, 18 anos. Aí, pô, dá até tu ver a diferença física, né, cara? Não dá nem pro moleque fazer muita coisa. Aí, né, cara, muito jogador ontem, cara, até o Ferreira você vê com dificuldade. O time do Cuiabá é muito forte fisicamente, cara, e quem não for forte fisicamente também pra ter esse combate físico, irmão, vai ter dificuldade, como o São Paulo teve ontem. Não foi só isso, evidentemente, né, cara, que fez o São Paulo perder, mas um dos mudar as situações aí, né, o time dos caras é bem físico mesmo, tá bom? Rapaziada, vamos falar sobre o Wellington e agora, tá aqui, a informação tá do Matteo Moretto, tá? Matteo Moretto, jornalista italiano, ele trouxe a seguinte informação, ó. O Torino da Itália pediu informações sobre o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, tá? O Torino pediu informação, aquela famosa sondagem. O Southampton, tá, da Inglaterra, também está interessado,
e fez uma oferta oficial nos últimos dias, tá? Então tá aí a informação que vem direto aí da Itália do Matteo Moretto, tá? Segundo ele, o Torino fez uma sondagem buscando informações e o Southampton tá interessado e já fez proposta para ele, tá? Já fez proposta pro Wellington aí, que vai ficar livre no mercado a partir do ano que vem, né, cara? Ele já pode, daqui a pouco ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer clube e depois sair de graça. Aí o Wellington foi um dos poucos que se salvou no jogo aí de ontem. Inclusive, o Campeonato Brasileiro do Wellington é muito bom, né, cara? Estatísticas, cara. Ele tá entre os principais laterais esquerdos da Série A, com números defensivos aí, de duelos ganhos individuais. O Brasileirão do Wellington é bom aí, ele tem mercado, cara. Pra quem pensa que ele vai embora aí do São Paulo, ninguém vai querer. Ele tá muito enganado porque ele tem mercado, né? E se ele sair de graça sem o São Paulo ganhar nada, é uma pena, enfim. É complicado, cara, complicado. Então tá aí, segundo o jornalista italiano, o Southampton já fez proposta pra ele. Vamos ver o que vai acontecer aí, se vai ter um reviravolta e renovar com o São Paulo, vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Meu querido, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.